Eu vou estudar com vocês um pouquinho a palavra ágape, que é o amor da parte de Deus. Mas antes disso eu vou fazer algumas ressalvas. Porque quando a gente estuda a questão do amor, a gente acha que a gente tem que fazer de tudo pelo outro. E existem textos nas Escrituras que são esclarecedores a respeito disso. Então, a gente entende de forma equivocada que por amor nós devemos nos submeter exatamente a tudo. E não é exatamente isso que as Escrituras dizem. Então eu quero colocar para os irmãos algumas ressalvas que a Bíblia diz sobre a questão do amor e do relacionamento com as pessoas. Para a gente poder ouvir a respeito do amor com uma mente mais madura, mais segura, né? Hoje de manhã nós terminamos de estudar um ou outro impedimento para o amor. Nós vimos que a multiplicação da iniquidade é um impedimento para o amor. Nós também estudamos João capítulo 13. O texto começa dizendo no versículo 1 que Jesus amou até o fim. E no versículo 35 ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então nós precisamos entender a maneira pela qual Deus Pai ama. Meus irmãos, a primeira ressalva que nós precisamos fazer quando nós pensamos na questão de amar as pessoas, porque com Deus nós não temos que fazer ressalvas, mas com as pessoas nós precisamos fazer ressalvas. Deus ama dizendo não. O não é uma expressão do amor de Deus. Porque a gente parte de um pressuposto de que se eu tenho que amar, eu tenho que atender tudo aquilo que o outro deseja. E isso não é uma verdade nas Escrituras. Os 10 mandamentos são 10 mandamentos, 8 deles começam com não. Eu fiz uma questão de listar hoje à tarde. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, é o segundo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te, aí tem 2 que não coloca não. Lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa de teu próximo, nem as coisas que ele tem. 8 dos 10 começam com não. Por que Deus faz isso? Porque o não é uma das primeiras palavras que o ser humano ouve. E nós persistimos, mesmo na vida adulta, com muitas infantilidades. E é impressionante. Com criança você faz o quê? Não, filho, não toca não. Não, filho, não põe o dedo na tomada. Não, aí é muito alto. Não, não, não. Raramente você diz, nossa, que legal que você fez. Porque ele aprende muito pelo não. Existe uma teoria moderna de educação de filhos, que é um absurdo do meu ponto de vista, que permite que a criança faça tudo. Não deixa a criança escolher. Deixa escolher a hora de dormir, deixa escolher o jeito que quer. Chega ao absurdo de dizer que a criança escolheu a mãe. Uns absurdos, valorizando a alma humana. Uma criança treinada dessa forma, sem não, ela vai dar no texto de Timóteo. Sabe, porém, isso,
que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, qual a primeira coisa? Egoístas. Porque ela aprende que toda a vontade dela tem que ser atendida. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o sinônimo de pecado mais claro que existe, do meu ponto de vista, não existe sinônimo para pecado mais claro do que esse, é a palavra independência. Eu vou fazer do meu jeito, porque a natureza do pecado é essa: nós somos criação, não somos criador. Quem pode escolher a maneira de fazer, o jeito de fazer, a maneira de... Vamos pegar um pintor. Quem escolhe o quadro, o tamanho do quadro, a cor, o pincel, o esboço que vai fazer, é o Criador, não é a criatura. A criatura é sujeita completamente à vontade do Criador. Então o ser humano, ele precisa ouvir não, porque senão ele entra no módulo independência. E ele vai querer fazer tudo do jeito que ele quer. Então no amor existe não. Eu moro no 15º andar. Eu tenho o Max, que é meu filho de 5 anos, lembrando de ontem, né? E aí tem um banquinho lá. E aí eu tiro o banquinho da janela. E aí ele chora, porque ele quer o banquinho na janela. Mas eu estou protegendo ele. Ele não entende. Ele quer o banquinho na janela para olhar a janela. Mas eu, como pai, um bom pai, estou guardando a vida dele. Então Deus vai nos dizer muitos nãos, mas muitos. E aqui eu quero tirar uma máxima com você, que do meu ponto de vista é extremamente bíblica. Qual que é? Todo limite que Deus Pai nos dá, Ele nos dá para nos proteger. Ah, eu queria um salário de 20 mil reais e tem um de 5. Ele está te protegendo. Ah, eu queria fazer aquilo, comprar aquilo, ter aquilo outro. Ele está te protegendo. Ah, eu não queria essa pessoa, esses irmãos, essa igreja. Ele está te protegendo. Tudo aquilo que o Pai nos limita é por um ato de proteção, porque um pai nunca limita, senão por amor a seus filhos. Então os nãos que Deus Pai nos diz são um ato de amor. Faz sentido para os irmãos? Primeira restrição. Segunda restrição. Nós precisamos evitar 2 pecados que os homens têm. A Bíblia nos ensina isso. Eu vou citar apenas o texto, não precisa nem abrir. A Bíblia ensina em Provérbios 22, 24 e 25. Diz assim: não te associes com o homem colérico, nem andes com o iracundo, porque senão você aprenderia dele as suas veredas. Então ele está dizendo que gente irritada e colérica, colérico é aquele que pega as coisas e sai jogando. Toda pessoa irritada e colérica contamina o outro. Então qual é a exortação das Escrituras? Evita ele. Então quando você tem uma pessoa muito irritada ou muito colérica, a ordem é: não te associe com ele. O problema é, e quando essa pessoa é o pai? E quando essa pessoa é a mãe? E quando essa pessoa é um filho? Dá para a gente se distanciar? Não. Então nós vamos aprender que nós vamos nos relacionar com os devidos limites. Por quê? Porque é um pecado de contaminação. Então é desamor eu colocar limite? Não. Por quê? Porque senão eu sou contaminado por aquele pecado. E aí eu não vou agradar a Deus. Então, nós precisamos entender que ao nos relacionarmos com as pessoas,
Se a pessoa é muito colérica, é muito irritada, eu vou ter que me relacionar com restrições. Vocês estão entendendo? Meninas, as mulheres e as jovens, sejam mansas, mais mansas, mais sainha de renda. Vocês não me vistam macacão, mas de jeito nenhum. Vocês tenham alma leve, tranquila, não irritável. Vocês sejam assim. Por quê? Porque o principal papel de uma mulher é tocar pessoas. E se ela for irritada, ela toca de um jeito completamente errado. Ela leva o pecado. Ela não leva a natureza de Deus, que é uma natureza mansa. Então, eu preciso evitar quem tem esse tipo de pecado. Se for da família, se for um irmão muito próximo, eu vou ter que me colocar reservas com reservas, porque eu não posso me afastar totalmente. Os irmãos estão entendendo? Mas tem um segundo pecado que a Bíblia coloca reservas. Qual que é? O pecado da amargura. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15, ele vai dizer a respeito, especialmente no versículo 15, ele vai dizer que não é para haver no nosso meio nenhuma raiz de amargura que brotando vos contamine a muitos. Então é um outro pecado de contaminação. Qual é a raiz da amargura? Crítica. Gente crítica contamina. Vocês estão entendendo? Mas como é que você faz se é tua mulher? Você lava o pé dela, como nós estudamos hoje de manhã, com a bacia, com a água, com a toalha, com a palavra de Deus, com o consolo. Você lava o pé dela, até que ela se torne uma mulher mansa, em nome de Jesus. Amém? Não tem pecado que o Senhor não corrija. Agora, se são irmãos, se são pessoas de família de origem, que têm um espírito muito crítico, meus queridos, você vai ter que evitar. Isso é desamor? Não. Isso é proteção para que você não caia em pecado. É uma outra reserva que tem no tema do amor. Terceira reserva que tem no tema... eu falei que agora nós tínhamos que evitar 2 tipos de pecados. Agora nós vamos evitar 2 tipos de pessoas que a Bíblia ensina. Então está descrito em 1 Coríntios 5:9. Diz assim: não vos associeis com ninguém que, dizendo-se irmão, ele diz, mas não é. Dizendo-se irmão, for, aí ele coloca, impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal nem ainda comais. Então a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos identificar, para isso nós vamos precisar da ajuda dos líderes, identificar pessoas que claramente têm uma aparência de cristão, mas não são. Então de que jeito que a gente descobre? Pela conduta. Ele é impuro, ele é avarento, ele é maldizente, ele é idólatra, ele é beberrão, ele é roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Mas aqui é para aquele que se diz irmão e não é. O Moody tem uma experiência na biografia dele que é maravilhosa. Ele era um irmão de oração. E ele orou por todos os irmãos, todas as pessoas que ele orou, elas vieram a Cristo, com exceção de um homem, que não veio a Cristo no ministério dele. Era um homem que tinha problema com bebida, e ele orou a vida toda por esse homem, e esse homem não se converteu.
Mude morreu, no velório dele esse homem estava presente. No velório dele, ele entregou a vida ao Senhor. Mas aqui é diferente. Aqui é uma pessoa ímpia, que Deus claramente falou para Mude amar. Então é diferente. Mas aquelas pessoas que tentam enganar, nós temos que ter cuidado. E aí nós dependemos muito dos irmãos do governo, das irmãs, das esposas dos irmãos do governo, para nos darem uma percepção do que ocorre. Para a gente poder saber como que vai se posicionar ou não diante daquela situação. Então é uma pessoa. Mas existe uma segunda pessoa, que aí é descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 11. Ele diz assim: que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Só que aí, desordenadamente é um tema muito vago. Então Paulo esclarece o que é esse desordenadamente. São irmãos que não são dados ao trabalho. Eles não são trabalhadores. E eles vivem na dependência de outros. A palavra de Deus também diz que é para a gente se apartar desses irmãos. Então, se ela traz uma ordem de amar, mas ela também traz uma ordem de me apartar, eu preciso, no mínimo, orar a Deus, para ver como é que Deus quer que eu proceda com esses irmãos, para ter uma clareza e uma sabedoria do Senhor da maneira pela qual eu vou proceder. É uma outra reserva que a Bíblia traz. Que outra reserva nós temos? A quarta reserva. O Senhor não teme entregar as pessoas ao que elas tanto querem. Vou dar 2 exemplos para os irmãos. Então a gente tenta amar. Eu ouvi uma história, eu não conhecia as pessoas. Então eu ouvi de alguém que conhecia as pessoas. Um irmão traiu a esposa e resolveu largar a família. Assim, é forte isso, né? 4 amigos da igreja fizeram o quê? Pegaram ele, levaram para um sítio e ficaram com ele 1 mês. Até que ele teve o coração convencido de parar com aquilo. Isso pode ser interpretado por cárcere privado. Não foi o que os irmãos fizeram. Eles tiveram uma clara atitude de ajudar o irmão. Só que presta atenção no que eu vou falar. O Senhor não teme dar o que Ele diz para a gente que não é para a gente ter. O primeiro exemplo, o pai do pródigo. O pai, me dá parte da minha herança. Aquilo era ofensivo. Não, filho, não vou dar. Me dá parte da minha herança. Me dá parte da minha herança. Me dá parte da minha herança. O que o pai fez? Deu a parte da herança. E ele consumiu tudo. Nós não sabemos como. Quem disse que foi com uma vida leviana foi o irmão mais velho. Mas o texto bíblico não diz que o mais jovem gastou daquela forma. O fato é que ele gastou todo o dinheiro e depois voltou ao pai. O pai do pródigo não teve medo de dar o que ele tanto queria. Mas o exemplo mais claro para os irmãos entenderem é quando o povo de Israel pediu carne. Dá carne. Não, meus queridos, eu vou dar o maná. Nós queremos carne, nós queremos carne, nós queremos carne. Deus queimou a beira do arraial. Nós queremos carne, nós queremos carne, nós queremos carne. E o coração de Deus é mudado por causa de nós? Claro que não. Mas Israel era um filho. E Deus entendeu uma coisa simples. Tá bom, eu preciso ensinar esse filho. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar o que ele tanto quer. E aí Deus mandou codornizes. 300 litros de codornizes
por pessoa. Eram cerca de 2 milhões de pessoas. Eles dizem, um estudo que eu li há um tempo atrás, diz que dava 0,5 metro de altura por 5 quilômetros de diâmetro de codornizes. E eles comeram carne, até sair pelos narizes. Quando eles estavam mastigando a carne, Deus mandou o anjo do julgamento. E morreram em Israel todos aqueles que tinham desejo das comidas dos egípcios. Então Deus deu, mas não como um pai dá ao filho com prazer. Deus deu como julgamento. Essa situação é relatada no Salmo 105, 106, versículo 15. Diz assim: concedeu-lhes o que lhe pediram, contudo lhes fez definhar a alma. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui cheio de toque na minha cabeça. Eu tinha uns 8 anos de idade, eu fiz aquela serra de almoço. Bonita. E aí eu peguei pimenta. E eu fui pingando a pimenta. E eu fiz risco. Retinho. Minha cabeça já era rígida com 8 anos de idade. No meio da pimenta, o meu pai me falou: para que você não vai dar conta de comer. Eu vou dar conta de comer. Eu queria aquele prato com aquele fiozinho de pimenta bonitinho. E eu fiz o prato inteiro. Meus queridos, eu não comi um tanto e já não dei conta. O que meu pai fez? Fez eu comer todo o prato. Até hoje, são 42 anos, não como pimenta. Deus, para nos marcar uma coisa, Ele não tem medo de nos entregar aquilo. Então você pega um filho criança, ele quer fazer algo errado, você não deixa. Mas digamos que ele precisa passar uma lição, tomar um choque. O que você vai fazer? Deixa eu tomar o choque. De 110, de 220 não, né? Mas de 110, você deixa ele tomar um choque. Ele vai aprender que ele não pode aquilo. Um adulto quer fazer algo errado. Filho, eu não quero que você faça por causa disso, disso, disso e disso. Eu vou, eu quero, eu vou, eu quero, eu vou, eu quero. O que o pai faz? Tá bom, vou te dar a permissão de você fazer. E aí o filho tromba com a vida e aí ele aprende a lição. Então, liberar um filho, liberar um parceiro, liberar alguém para aquilo que ele tanto quer, depois da gente ter tentado de tudo para corrigir, também é um ato de amor. Porque Deus é amor e ama dessa forma. Quinta coisa. Quantos precisam para unir duas pessoas? De duas pessoas, quantos precisam querer para dar uma união? Duas. De duas pessoas, quantos precisam querer para dar uma separação? Então, meus queridos, no amor, nós podemos fazer a nossa parte, mas nós não podemos fazer a parte do outro, porque a parte do outro tem que ser uma decisão dele, não é uma decisão nossa. Faz sentido? Então Deus entende que Ele vai amar, mas que a correspondência tem que ser do outro. Existe um texto muito claro nas Escrituras, só que o tema não é amor, o tema é paz. Diz assim: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Por quê? Porque tem coisa que não depende de nós. Depende do outro querer fazer. E se ele não quiser fazer, nós simplesmente não temos o que fazer. Então, às vezes, a gente quer amar alguém, mas o outro não quer ser amado. O outro quer trilhar um outro caminho. Aí fica difícil.
Então nós vamos dentro da nossa possibilidade, mas nada nos garante que nós vamos conseguir, porque e se o outro não quiser? Certo? Sexta observação: amar o insensato, o tolo. Porque é complicado de amar o tolo. Por tolo, a Bíblia traduz insensato ou louco. A Bíblia traduz a mesma palavra para alguém insensato. Tá? Alguém que, gente, falou uma coisa nada a ver. Mas que besteira que ele falou. Gente, olha o que ele fez. Assim, tem gente que é tola, que é insensata, que aquilo que faz não... É sem lógica, é sem razão, fere os outros, machuca os outros, sem ele perceber. Olha o que a Bíblia diz do insensato. Eu só vou citar o texto. Provérbios 26, 4 e 5. Diz assim: não respondas ao insensato, para que não te torne semelhante a ele. Depois diz assim: responde ao insensato, para que ele não seja melhor que você. O insensato é tão difícil, que tem hora que a gente precisa calar com ele e tem hora que a gente precisa falar com ele. Você imagina então amar. Então amar o insensato é algo muito difícil. Então, sexta observação desses cuidados que nós vamos ter que ter. Última observação que eu vou fazer com vocês. Eu ouvi isso de um irmão, achei isso singular. O texto de 1 Coríntios diz que Jesus, quando subiu aos céus, ele foi visto por cerca de 500 irmãos. Muito possivelmente, dos 500 irmãos, Jesus tinha enviado 70, de 2 em 2. Dos 70, estavam incluídos os 12, que ele chamou para serem seus discípulos. Dos 12, tinha 3 que Jesus chamava à parte. Inclusive, dizia que tinha coisa que não era para eles contarem para os outros até a morte dele. Como, por exemplo, o Monte da Transfiguração. Vocês não falem para os outros até a minha morte. Então, ele segredava coisas. E tinha um que reclinava a cabeça no peito dele. Então, Jesus teve 1, 3, 12, 70 e 500. Quanto maior o grupo, menor a comunhão. Quanto menor o grupo, maior a intimidade e a comunhão. João escreve sobre luz, sobre verdade, sobre união. Por quê? Porque ele era um com o Senhor. Então ele viu coisas da parte do Senhor que os outros não viram. Por isso que o evangelho dele não é um evangelho como os 3 outros evangelhos. Porque ele descreve coisas que os outros simplesmente não perceberam. Apenas ele percebeu. Então, eu posso ter o Jean como um meu. Nossa, irmão, o Jean é com quem eu me abro, é com quem eu falo, é com quem eu confesso meus pecados. Mas o Jean pode não me ter por um, pode ter o Josival. Então eu sou um dele. Tem um padrão de amor. Mas o Jean vai ter por mim um outro padrão de amor. Às vezes eu sou 12 para ele. Às vezes eu sou 70. E ele vai ter o mesmo padrão de amor que eu tenho por ele, pelo irmão Josival. Os irmãos estão conseguindo entender? Então nós temos que saber que existem essas diferenças quando nós vamos amar. Para amar profundamente, você precisa poder ter a reciprocidade da pessoa e do irmão. Muito bem, vamos estudar a palavra amor, finalmente, né? Vamos lá. Palavra de Deus, deixe-me fazer algumas considerações. No hebraico, o equivalente de amor é a heb.
e nós temos 225 menções dessa palavra no Velho Testamento. No grego, a tradução de arreb é ágape. No Velho Testamento existem outras 18 palavras que são traduzidas para nós por amor. A língua portuguesa ela é muito pobre nesse aspecto. Então, são 18 palavras no Velho Testamento e tudo é traduzido para nós por amor, mas são sentidos completamente diferentes. No grego, nós temos 5 palavras para amor. Nós temos eros, da onde que é o amor sexual, da onde vem a palavra erótico ou erotismo. Essa palavra não aparece na Bíblia. Nós temos filéu, que é a afeição por amigos e parentes, que é o que Pedro respondeu para o Senhor. Essa palavra aparece 26 vezes no Novo Testamento. Nós temos Filadélfia, que é amor entre irmãos. Essa palavra aparece 6 vezes no Novo Testamento. Nós temos filantropia, que é amor pela humanidade. Por isso que para o Rio Grande do Sul estão fazendo trabalhos filantrópicos. Essa palavra significa amor. Ela aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. E existe a palavra estergo ou estorge, que é uma afeição, um amor familiar. Esta palavra também não aparece no Novo Testamento. Tanto no hebraico quanto no grego, as palavras dizem respeito ao sentimento de desejo. Eu desejo algo, né? Mais considerações. O dicionário Vini, ele fala algo interessante. Ele diz assim: a palavra ágape é uma palavra característica do cristianismo. E visto que o espírito de revelação a usou para expressar ideias anteriormente desconhecidas, então essa ideia do ágape você não encontra em textos antigos, em manuscritos antigos. Essa palavra parece que foi cunhada, o sentido dela, dentro do cristianismo. Ela não existe aí fora. Por isso que as pessoas aí fora dizem assim: entre eu e fulano existe amor, então Deus está presente. Mas, queridos, o amor de Deus é o amor ágape, não é o amor filéu. Então é inadequado dizer que toda vez que existe amor, existe da parte de Deus. Por quê? Porque a palavra que descreve o amor de Deus é a palavra ágape. Investigações quanto a seu uso, quer na literatura grega, quer na Septuaginta, lança-se não pouca luz sobre o seu significado distinto no Novo Testamento. Então, o significado de ágape só é conhecido na literatura grega no cristianismo. Foi ali que a palavra apareceu. Por isso ela é uma palavra clara e própria de nós os cristãos, de nós os irmãos. Agora presta atenção nisso. Quando você está enamorado de alguém, você não põe reparo? Você põe muito reparo. Você está enamorado. Você quer fazer algo bom para aquela pessoa, mas você quer fazer por quê? Porque aquilo satisfaz você. Então o amor que nós temos é um amor que nos satisfaz a nós de uma forma geral. Olha essa definição. O amor de Deus não é um amor de prazer, satisfação
ou autocontentamento ou afeto. Isto é, não foi obtido pela excelência do seu objeto. Ai, aquela pessoa tem isso para me oferecer, por isso eu amo tanto ela me agrada tanto. Gente, esse não é o amor de Deus. Ele nos encontrou numa terra deserta, solitários, povoados de uivos. Lembra que nem todo aquele que Deus chama é de nobre nascimento. Deus não chama pessoas de sangue nobre via de regra. A grande maioria de quem Ele chama é louco, é fraco. São pessoas completamente desprovidas de valor e de virtude. Deus ama o que é difícil. Se nós fôssemos um orfanato e Deus chegasse para adotar, Deus viraria para o diretor e falaria assim: quem é o mais complicado? Ah, é o Joãozinho. É esse mesmo. Me dá ele. Deus ama eu e você, porque Deus ama rebeldes. Deus ama gente difícil. Deus ama gente complicada. E pela graça dele, alguns que ele chama são até de nobre nascimento. Vem de uma boa educação, vem de uma boa estirpe, vem com coisas já tratadas, vem com pensamentos adequados diante de Deus. Mas a grande maioria de nós veio de lares com cabeça, com pensamento, com afeto, com vontade, extremamente complicado. Mas extremamente. E o que ele fez? Ele simplesmente nos amou, porque essa é da natureza dele. Então não estava ligado à excelência do objeto. Nós não éramos bonitinhos, não tínhamos olhinho azul, nós não éramos cheios de coisinha bem educada. Nós éramos extremamente problemáticos. Então o amor dele está ligado a ele, não está ligado à excelência de quem ele vai amar, porque nós não temos excelência nenhuma nas nossas vidas. Dá para entender? Aí diz assim: foi um exercício da vontade divina, em escolha deliberada, feita sem causa designativa, exceto o que se acha na natureza do próprio Deus. Deus ama gente difícil. Eu passei por uma experiência esses dias. A minha filha está morando em Porto Alegre. E eu fui para lá para ajudar ela a montar a casa. Sabe aquela coisa de pai, né? Compra isso, pendura aquilo, decide assim. E fui lá fazer o papel de pai. Foi uma semana maravilhosa com ela. E ela, os irmãos lá de Porto Alegre, estão com um ponto de pregação numa cidade chamada Estrela, que inundou. A mãe da irmã que nos recebeu, porque ela não é uma irmã, a mãe não é uma irmã, nos recebeu num gramado bonito, uma casa muito simples, mas de 2 andares, que em janeiro ela tinha saído pelo peito das águas. Ela falou: César, sobe 50 centímetros por hora. Em 2 horas sobe 1 metro. Em 6 horas cobriu 1 andar. Ela falou: não dá tempo. Porque a hora que você pensa em sair, a água já está meio metro, já está batendo no seu joelho, ela te arrasta. Aí você fica esperando alguma ajuda. Quando a água estava no peito dela, um rapaz de caiaque estava retirando um vizinho meio distante dela. Aí ela deu um jeito de gritar. Aí o rapaz de caiaque pediu para ela esperar, foi lá e tirou ela de caiaque. Gente, uma judiação. Mas fomos lá, e lá em Estrela ele sai para evangelizar. E eu não sou evangelista. Mas eu fiz muito isso na juventude. Entramos nos becos. Aquelas casas extremamente simples. Tinha uma festa de aniversário. Vou demorar pelo aniversariante. E aí aquela juventude falando de Cristo, a coisa mais linda do mundo.
E eu acompanhando eles, orando junto com eles. Mas paramos lá com algumas moças, aí veio uma menina e tinha uma roda de pagode. E o povo no pagode. E tinha uma roda de pagode lá. E aí a menina veio, ficou ali, e o cara que estava puxando o pagode veio depois. Era o pai da menina. Aí eu estava de pé, eu falei, não, é que as meninas entregaram a vida a Cristo e só estão orando. Aí a avó da menina chamou ela aqui, tudo bem então estou despreocupada. Aí ele voltou para a roda de pagode. Aí, meus irmãos, Deus falou comigo, agora é a tua hora. Aí eu parei a roda de pagode. Nunca pensei na vida em fazer isso numa roda de pagode. Deus ama o que é difícil. Um deles se chamava César. O outro tinha deixado o Senhor. O outro, que é o pai da menina, foi extremamente respeitoso. E ali eu falei do Senhor. E aí eu orei com eles. Meus queridos, Deus tem amor por mim e por você. E nós somos complicados. Lembra de Jesus na casa de Simão, o fariseu? Lembra que chegou uma pecadora, agachou nos pés de Jesus, lavava os pés de Jesus com as lágrimas, enxugava com os cabelos, beijava os pés do Senhor. Lembra dessa cena? E aquele homem vira e diz, se ele fosse, ele pensa, ele não diz, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. E Jesus leu o pensamento dele e disse, Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Um devia 50 e outro devia 500. Os dois foram perdoados. Qual vai amar mais o seu Senhor? E Simão muito sabiamente respondeu, Senhor, eu suponho que aquele que devia mais. Ele falou, então, Simão, eu entrei em sua casa, você não me deu ósculo. Ela não para de me beijar os pés. Você não me lavou os pés. Ela lava os pés e enxuga com os cabelos. Por isso eu te digo, a quem muito é perdoado, muito ama. Por que nós podemos ser um povo cheio de amor uns pelos outros? Porque nós temos uma imensidão de pecado nas nossas costas, perdoados pelo sangue de Jesus. Quando nós temos clareza de onde saímos, de quem somos, da escravidão que vivemos, quando temos clareza daquilo que nós somos, meus queridos, nós amamos a Deus e amamos aos outros profundamente. Mas o que é triste? O que é triste é que a religiosidade de Simão entra nos nossos corações, sutilmente. E a gente esquece de onde a gente saiu, do lixo que nós fomos tirados, de que somos pó. E Ele, pela graça e pela misericórdia dEle, nos mantém firmados em Cristo Jesus. A quem muito se perdoa, muito ama. Quem são os irmãos no nosso meio que mais condições têm de amar neste momento? Os seus, aqueles que mais se viram perdoados. Aquele que tem uma noção do tamanho da indignidade que tem. Aquele que tem uma noção da extensão do seu pecado. Esses têm uma capacidade de amar diferenciada, porque eles entendem o tamanho do sacrifício de Cristo. Mas, meus queridos, vou dizer sem medo de errar, o dia a dia nosso, se nós não cuidarmos, vai nos tornando sutilmente frios e religiosos. E a gente esquece de onde a gente saiu. Amor está ligado ao perdão. O que significa agapau? O que significa a expressão ágape? Respeito às pessoas. Receber as pessoas com alegria.
amar ternamente, gostar muito. Então, quando você recebe com alegria, isso é uma expressão do ágape. Quando você ama ternamente, tem ternura pelas pessoas, isso é uma expressão do ágape. Por exemplo, eu estou hospedado no Josival e na Zilda. Eu estou sendo muito amado no ágape. Porque o tempo inteiro eles cuidam de mim. Como a Sara está sendo no Max e na Zilda. Muito. E muitos irmãos aqui estão sendo amados na casa de irmãos. Porque recebe com alegria. Como se estivesse recebendo o próprio Senhor. Mas não é apenas com relação às pessoas, é também com relação a coisas. Porque, meus queridos, nós temos que amar também as coisas. Porque tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Somos meros mordomos daquilo que temos. Então o ágape, ele não existe apenas com relação a pessoas, ele existe também com relação a coisas. E o que é o sentido com relação às coisas? Estar satisfeito, estar contente sobre ou com as coisas. Quando você tem alegria com as suas coisas, tem um carrinho velho, o que você faz? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu agradeço a Deus porque Deus foi me quebrando ao longo dos anos. Eu gosto de carro. Hoje está bem equilibrado isso dentro de mim. Mas no início do meu casamento com a Alessi, eu fui um homem irresponsável e eu devi. Devi 1 ano de salário. E aí vendemos tudo que tínhamos e eu comprei um carrinho de um irmão meu, 30 anos de uso. Não abria a porta de vez em quando. Aí um irmão, lá na cidade de Maringá, uma igreja central da cidade, igreja evangélica, uma igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana, aquele templo maravilhoso. Ô César, você é psicólogo e a gente queria que você viesse dar uma palavra para nós. Já começou errado, porque eu estava indo dar a palavra porque eu era psicólogo. Mas meus irmãos, como é que eu vou com um carro que não abre nem a porta? Que psicólogo que eu sou? Olha o raciocínio. Fui com um carrinho. Estacionei umas 4 quadras. Para ninguém me ver. Gente, que besteira. Na minha cabeça. Porque Deus estava olhando para mim e aspirando o suave cheiro de eu ter vendido tudo e ter pago a dívida. Eu estava santo, mas na minha cabeça o valor era o carro. Os irmãos entendem? E aí aquela loucura na mente da gente. Meu querido, se o teu carro dá problema, ame-o. Mas ame-o. Não chama o Josival, não. Deixa o Josival cuidar da igreja. Ame-o, agradeça a Deus, tenha amor ágape pelas coisas. O que é amor ágape pelas coisas? Estar satisfeito, estar contente. Tenha contentamento com as suas coisas. Pôde pintar? Amém. Não pôde pintar? Amém. A casa está velha? Amém. Está novinha? Amém. Tenha amor por aquilo que Deus te deu. Exercita em coisas mais simples. Não tem o sapato, não tem a sandália, não tem a bolsa. Ame aquilo que você tem com satisfação e com contentamento. Porque isso é amor da parte de Deus. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Onde a palavra amor aparece? Vamos começar agora. Onde a palavra amor ágape aparece? Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo:
Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus queridos, a primeira vez que a palavra ágape aparece no Novo Testamento é nessa porção. Jesus começa pelo que é mais difícil. O que significa a palavra inimigo? A palavra inimigo significa odiado, detestável, hostil, que detesta e se opõe a outro. Então são pessoas que fazem oposição a nós. O que a Bíblia está dizendo? Que é para amar o inimigo. Agora, você quer ver o que é pior? Tem homem aqui que considera a esposa inimiga. E tem mulher aqui que considera o marido inimigo. De tanta briga que tem. Como isso é triste. Eu espero que não haja no nosso meio, mas tem filhos que clamam para os pais separarem. Sabe por quê? Porque não suportam mais o ambiente de guerra, de tanta briga que existe dentro de casa. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então nós precisamos ter esse amor outro-centrado, sacrificial, pelo inimigo. Você está entendendo? Por aqueles que se opõem a nós. Queridos, a Bíblia ensina, não sou eu. Não vim trazer paz, vim trazer espada, de tal forma que os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Pois eu vim causar divisão entre o pai e seu filho, entre a mãe e sua filha, entre a nora e sua sogra. Alguns de nós aqui temos problema com pais, com filhos. Alguns filhos aqui têm problema com os pais. Mas, meus queridos, a ordem das Escrituras é simples. É para a gente amar. Um amor outro-centrado. Um amor com jeito. E, meus queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se você amar de um jeito adequado, com o ágape, não há coração endurecido que não amoleça. Não existe. O ser humano precisa de atenção. O ser humano precisa de cuidado. O ser humano precisa se sentir pertencendo. O ser humano precisa compreender que a gente dá tempo para eles, que a gente cuida deles, que a gente tem interesse por eles. Não é para amar. Ai, está chegando, está vindo. Ai, meu Deus. Não. É para amar gente difícil, com contentamento, com alegria, com prazer. Esse é o amor ágape. Vocês estão entendendo? Então é assim que a gente tem que fazer. E ele começou com o inimigo. Ou seja, aquela pessoa que tem por nós uma atitude ruim. Só que vamos entender uma coisa. Perdão, alguém te faz um mal, você o perdoa. Perdão não tem nada a ver com confiança. Você pode perdoar sem confiar. Vou dar um exemplo. Um tio abusa de um sobrinho seu. E você o perdoa.
Mas você vai colocar ele dentro da sua casa junto com o teu sobrinho? Não. Porque perdão não tem nada a ver com confiança. Não havendo confiança, 2 passos atrás. O inimigo não quer conviver conosco. Sem problema. Só que nós não vamos ter a mesma atitude dele. Havendo possibilidade, nós o amaremos. Ele teve uma necessidade, nós vamos lá na casa dele. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa? Você está me entendendo? Porque esta é a natureza de Deus. E aí como que ele esclarece isso? Ele esclarece dizendo, porque eu faço o sol vir sobre bons e maus. Eu faço a chuva vir sobre justos e injustos. Meus queridos, Deus ama o ser humano, por mais que o ser humano o odeia. Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Uma vez eu tive uma experiência, um irmão me chamou para ir ajudar na expulsão de um demônio. E nós fomos lá, nós expulsamos o demônio, mas a mulher ficou deitada no banheiro, no chão frio. Olha o que esse irmão falou, gente. Mas eu achei tão singular. Ele disse assim, tinha irmãs com a gente. Ele falou assim, irmãs, vamos tirar ela desse chão frio? Isso daqui vai fazer mal para o corpo dela. Porque tudo que o diabo quer é não respeitar o corpo da pessoa como imagem e semelhança de Deus. Nossa, aquilo me gravou tanto. Ele foi num ponto que eu não tinha ido, eu não teria ido, eu não teria percebido. De ver a maneira pela qual as pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser amadas. Vocês estão entendendo? A Bíblia ensina que é para a gente tratar os velhos como se fossem nossos pais. Eu estou sendo um privilegiado. Eu cuidei do meu sogro, da minha sogra, do meu pai, da minha mãe, e eu estou aproveitando a mãe da Zilda. E eu dou o bracinho para ela. A gente está indo junto de carro, tem o privilégio de abrir a porta. Privilégio. Porque a Bíblia diz que é para eu vê-la. Viu, dona Joana? Como se a senhora fosse minha mãe. Já pensou a igreja fazendo isso? Cuidando dos seus, amando, com alegria, com contentamento. A Bíblia diz que é para a gente ver os jovens como se fossem filhos. Hoje eu reuni com os jovens uma graça, a juventude de vocês, e uma delas eu tive uma compaixão enorme daquilo que ela falou lá no grupo, mas me deu uma vontade de abraçá-la, ainda vou fazer no encontro, de demonstrar para ela um amor, um cuidado. As pessoas precisam ser amadas, porque o amor constrange, o amor está na natureza de Deus. As pessoas entendem Deus à medida que elas são amadas. Nós somos uma fonte de atração. Os irmãos estão entendendo? Eu não sou evangelista, mas eu tenho ensinado para quem está perto de mim, eu vou ser bem educado. Eu vou ser bem educado. E na boa educação, aí eu vou levar o Senhor de alguma maneira. Porque eu não sou evangelista. Tem gente que senta e diz, você já recebeu Jesus? Eu não tenho liberdade de fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Mas o que eu faço? Todos os frentistas do posto que eu abasteço, eu chamo pelo nome. Um perdeu o emprego, outro perdeu a mãe, perdeu a esposa, um outro perdeu a mãe, um outro está cheio de projeto estudando. Eu bato papo. E à medida que eu bato papo, eles perguntam de mim. Eles sabem que eu estou aqui. Não, estou indo para um congresso, lá em Goiânia. Vou falar para famílias
Vou abrir a palavra de Deus e falar o que a Bíblia ensina a respeito de família. Meus queridos, o ser humano precisa de interesse, de atenção, de cuidado, de ser considerado. Por quê? Porque eles são imagem e semelhança de Deus. Meus queridos, eu estou falando o óbvio. Eu estou falando que quando alguém te fizer um serviço, você pergunta o nome dele, você agradece ele. Você tem que ter um mínimo de gentileza. O nosso Senhor tocava um leproso. Você acha que o nosso Senhor não agradecia o que era feito para ele? Será que ele não era amoroso, gentil, dócil no trato dos cuidados que ele tinha, ou que ele recebia, ou que ele tinha com os outros? Amor. Um amor outro centrado, que enxerga além de nós. Os irmãos estão entendendo? Aí a gente precisa amá-los. E aí ele diz mais uma coisa: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Tem duas formas de eu te perseguir. Eu vou perseguir o Josival. De que jeito? Eu vou ficar no encalço dele. Na hora que ele sair de carro, eu estou estacionado com o meu carro na porta da casa dele. E eu vou seguir ele. Na hora que ele parar no trabalho, eu vou parar e vou ficar lá, na empresa dele, vendo ele, esperando ele sair. Eu persigo ele o dia inteiro. É uma forma. Mas a outra forma é o Josival ficar lembrando de mim. Puxa, mas o César falou aquilo. O César fez aquilo. O César me machucou. O César fez isso. O César fez aquilo. Quem aqui tem gente enroscada na cabeça? Levanta a mão. Só? Tá. Você vai ter pessoas que ficam enroscadas. O que é para você fazer? Ora. O Josival deveria fazer assim por mim. Senhor, estou abençoando o César e não amaldiçoando. Peço que o Senhor o ajude a encontrar o teu caminho. Meus queridos, é como tirar com a mão. E aí o que o texto bíblico ensina? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. De que jeito que a humanidade vai ser evangelizada? Para que nós tivermos amor uns pelos outros. Para que nós tivermos a natureza desse Pai. Para que a gente for filho de Deus. Por isso, meus irmãos, Deus vai pôr gente difícil perto de nós. Vai pôr gente encardida perto de nós. Vai pôr situações difíceis perto de nós. Para quê? Para Ele nos ensinar a atitude do amor. Em Mateus, a palavra, eu selecionei alguns versículos. Em Mateus, eu só vou mencionar 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Nós estudamos isso hoje de manhã. Depois no livro de João, nós temos João capítulo 13, que nós estudamos hoje de manhã. Depois nós temos João capítulo 15. Abram lá, por favor. João capítulo 15. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Meus queridos, a palavra vida tem 3 sentidos no original. Bios, que é a vida biológica, da onde vem a palavra biologia. Psique, que é a vida da alma, da onde vem a palavra psicologia, estudo da psique, e zoe, que significa vida de Deus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus irmãos. Que palavra que aparece aqui? Psique. Então presta atenção, vou fazer uma aplicação.
A psique, como nós estudamos ontem, é o pensamento, a emoção e a vontade. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua psique em favor de seus amigos. Às vezes, no casamento, o meu pensamento tem que morrer em favor do parceiro. Na educação de filhos, o que você quer e não está alcançando, às vezes você vai ter que esperar 1, 2 anos até alcançar. Você vai ter que fazer morrer o seu entendimento, a sua vontade, a sua emoção. Então, Jesus está ensinando aqui que não dá para termos amor uns pelos outros se nós não fizermos morrer algo dentro de nós. Mulher, a mulher que é muito organizada, que é muito rígida, que é muito tensa, você não vai conseguir amar o seu marido tensa desse jeito. Você vai ter que fazer morrer essa natureza. Homem, que é muito bravo, que quer no tempo seu, do seu jeito e da sua forma, você vai ter que fazer morrer essa natureza, porque senão seu filho vai ter medo de você, ele vai distanciar de você. Ninguém tem maior ágape do que este, de fazer morrer a sua psique. João 10 tem um trocadilho na palavra vida que é maravilhoso. Lá no versículo ele diz assim: eu sou o bom pastor. Só um instante, fugiu aqui o versículo anterior. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a palavra vida ali? Zoe. Aí ele diz assim: o bom pastor dá a sua psique, dá a sua vida pelas suas ovelhas. Qual é a palavra vida ali? Psique. Jesus fez morrer a vontade dele. Gente, a oração de Jesus no Getsemane, qual foi a oração dele? Senhor, passa de mim este cálice. Jesus queria fazer aquilo? Não. Mas imediatamente o que ele fez? Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele fez morrer a vontade dele. É natural que nós tenhamos vontade, mas nada pode ser maior dentro de nós do que cumprir a vontade de Deus. Está fazendo sentido, irmãos? Então, você vai ter que entender que não tem jeito de amar as pessoas se você não fizer morrer algumas coisas dentro de você. Porque senão você só ama o outro do seu jeito. O que mais nós temos? Vejam em Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A palavra aqui é ágape. O amor ágape é derramado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, outra coisa que nós temos que entender: entristeceu o Espírito Santo, o amor não vem para fora. Porque o Espírito está entristecido dentro de você. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se você entristecer o Espírito, o amor não vem para fora. Então, sabe aqueles pequenos pecados do dia a dia? Uma pequena mentira, uma palavra áspera, uma falta de gratidão, uma queixa e uma crítica. Isto vai entristecendo o Espírito. E aí, na hora de amar a esposa, o filho, o marido, o irmão, você não tem isso para dar. Porque o Espírito precisa estar liberado em nós, para que o amor possa vir de um jeito adequado. Quais são os frutos do amor? Os frutos do Espírito? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eu pulei um. Fidelidade. O primeiro é o amor. Então o amor ágape, ele está diretamente relacionado com a vida do Espírito de Deus. Aí valeria um estudo sobre como não entristecer o Espírito. Porque se você entristecer o Espírito, você não consegue pôr para fora o amor de um jeito adequado. Pode ser também um impedimento que a gente tenha para viver o amor, né? Romanos 5:8. Você está sentado da família, do lado da família, os casados aí, ou os amigos aí, vira e pergunta para quem estiver perto de você, se for possível, eu te dei alguma prova de amor esta semana? Pergunta aí para os seus. Sabe por quê, irmãos? Volta aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque olha o que o texto bíblico diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Cristo morreu por mim, o que eu estava fazendo? Pecando. Amar o parceiro com aquela comidinha quente na mesa, gente, tá muito fácil, hein? Amar o parceiro quando ela está na TPM é mais difícil. Amar o marido quando ele está irritado por causa do trabalho é mais difícil. Mas a gente tem que dar provas de amor quando o outro estiver pecando. Porque senão cai no texto de Mateus. Se amardes somente o que te fizer coisa bem, está fácil. Até os publicanos fazem o mesmo. Então nós precisamos amar quando as pessoas estão pecando contra nós. E o amor, queridos, dá prova. Ele não pode ser de língua. Amo você. Amor dá prova dando tempo. Vou fazer um desafio para os irmãos. Para os homens. Desliguem todos os eletrônicos por um mês. Nada de jornal, nada de futebol. Desliga o tablet, o que for trabalho é trabalho. E estando em casa, desligue. Gente, Deus não me fez passar as experiências à toa. Eu tinha 8 anos de idade, meu irmão mais novo tinha 7. Nós temos 1 ano de diferença. E nós brigamos por causa de um programa de TV. Meu pai ímpio. Porém, ele lia a Bíblia todo dia em casa, na hora da refeição. Meu pai ímpio virou e falou assim: meninos, sua mãe vai ser sacrificada, mas essa TV vai ficar desligada 1 mês. A casa nunca conversou tanto quanto aquele mês. Colocava a cadeira na área, final de dia, eu e meu irmão brincando, meus outros irmãos, meu pai e minha mãe, os vizinhos ali. Gente, mas não tenham receio. Desliguem. Comprem joguinhos de família. Uno, Rummikub. É um joguinho que tem. Quem conhece aqui Rummikub? Comprem Rummikub. Tem um outro chamado Sequence. Vai jogar joguinho de família na mesa.
Sabe por quê, irmãos? Porque não existe amor sem tempo. Quem ama, dá tempo. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nós amamos, nós damos tempo para aquilo que amamos. Simples assim. Os irmãos estão entendendo? O que mais? Romanos 14, 15. O que diz? Diz assim: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Meus queridos, nós temos que considerar os mais frágeis. É interessante, eu já falei isso para os irmãos, mas é importante repetir. Quando Jesus fez o primeiro milagre, Jesus fez num casamento. O versículo anterior de João 2:1, então João 1:51, o último versículo antes de contar das bodas de Caná da Galileia, olha o arranjo que o Espírito Santo fez. Jesus falou assim: então vereis os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Da onde que Jesus tirou isso? De Jacó. Então, do meu ponto de vista, Jacó é a figura a ser estudada sobre casamento na Bíblia. No Velho Testamento, lá em Gênesis. Ele tem muita coisa. É a história mais longa que tem, a de Jacó. Quando Jacó passa pelo Val do Jaboque e ele é transformado, qual é o primeiro sinal de mudança que ele tem? Esaú chega e diz assim: vamos comigo. Só que Esaú é um guerreiro, é um soldado, ele foi com 400 soldados. O que ele responde? Ele diz assim: ele teve o nome mudado, ele foi transformado no Val do Jaboque. Não, Senhor meu, eu tenho crianças, eu tenho gado recém-nascido e eu tenho crianças de peito. Eu caminharei no passo dos pequeninos. Porque na vida familiar a gente caminha no passo do mais frágil. Meus queridos, tua esposa está de TPM, o que você faz? Tudo é mais devagar. Tem condições de comprar uma comida fora? Querida, não cozinha não, vamos comprar para te aliviar. Você chegou em tempo de estender a roupa no varal? Vai lá e faz, porque ela é parte mais frágil. Se ela tiver crianças, querida, fica aí. Eu vou pegar as crianças e vou sair. Vai numa praça, vai brincar, vai andar de bicicleta. É ridículo eu ter que falar essas coisas. Mas, meus queridos, eu preciso falar isso. Porque parece que os irmãos não conseguem pensar, às vezes. Então nós temos que caminhar no passo do mais frágil. Mulher é mais frágil. O Spurgeon tem uma frase que diz assim: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais frágil. Meus queridos, nós somos aqui 250 irmãos. Quanto que essa corrente de 250 elos aguenta? O quanto o elo mais frágil aguentar. Então nós temos que entender que na vida familiar existem pessoas mais frágeis. E nós, os homens, temos que considerar o limite, a necessidade, o ritmo, o quanto elas suportam, porque assim é o amor ágape. Ele considera o mais frágil. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. 1 Coríntios 8:1. Quem aqui é meio orgulhoso? Levanta a mão. Meio. Só? Orgulho
prepotência, arrogância, soberba, perfeccionismo, qualquer um desses pecados. Quem aqui é assim? Levanta a mão. Melhorou. Presta atenção no que o texto bíblico diz. 1 Coríntios 8:1. Desculpem, queridos. Estava lá e saí. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor, o que edifica, queridos? Não é o que você conhece. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Não tenha medo de amar, porque isso é que vai edificar as pessoas perto de você. E aí ele diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito ainda não aprendeu como convém saber. Meus queridos, eu estou ministrando para vocês, e eu posso ser ministrado por quantos? Pelos 250. É assim que tem que ser. Então o mais frágil daqui pode ministrar ao meu coração. É assim que deveríamos entender. Mas não. Quando a gente se acha senhor da razão, do texto bíblico, da clareza, do conhecimento, e nós não temos amor, isso é complicado. Existe uma frase, eu não sei de quem ela é, que diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas periféricas, tolerância. E em todas elas, amor. Em tudo, nós temos que expressar o amor de Deus. Amém?